Bom dia, me ferrei. De repente o celular, sabe, não quis continuar, sabe? E eu não olho com o rabo do olho para lá e não vi que ele tinha apagado, certo? Mas assim, bora continuar. Quer dizer, vamos recomeçar, certo? Então assim, hoje são 17, certo? 17 de maio, certo? Uma tremenda sexta-feira, certo? E vamos aí, deixa eu falar assim, não tendo assim, assim como a gente situar questões, mas vejamos aqui, certo? É, eu quero falar, sabe, que sobre o ser humano, certo? O ser humano com as suas heranças, certo? O ser humano sendo natureza, certo? Sendo bicho, né? Que foi aí, sabe, dentro, no reino dos bichos aí, sabe, se destacando, a inteligência foi aí por fenômenos aí que não se tem certeza de explicação, sabe, o cérebro dele foi aumentando de tamanho, sabe, e a inteligência foi sendo usada. O cérebro sempre esteve lá, bicho, a questão era de práticas que fizessem com que o cérebro alargasse, sabe, alargasse aí, sabe, a sua potência, né? Dizem que os botos, por exemplo, os golfinhos, certo? Tem uma inteligência aí, sabe, estupenda, porque aí, sabe, eles exercitam demais, sabe, e são capazes até de produzir magnetismo, sabe, sondas e aquela coisa toda, entendeu? Radares, entendeu? E mas o fato é que bichos fomos e fomos nos desgrudando da natureza, certo? E ao ponto de gerar aí, sabe, construções aí na superfície planetária, constituindo o que a gente chama de história, né? E essa história aí, sabe, é o que a gente vai chamar de cultura a partir do momento que esses bichos vão ganhando consciência de si, certo? Aí vamos nos tornando primatas, habitando cavernas. As cavernas de Platão, sabe, podem ser as cavernas lá da Grécia, entendeu? Ali da região ali, sabe, ali do Mar Egeu, mas pode ter sido também aí uma intuição, sabe, de Plato, entendeu? E essas cavernas poderiam ser as cavernas do Paleolítico e do Neolítico, certo? Onde os seres humanos foram se abrigando, formando grupos, sabe, a partir de famílias, entendeu? Depois formando clãs. E ali, sabe, fazendo ali, começando a viver, praticando momentos estéticos, né, produzindo alguma arte, não o estético não necessariamente, mas assim, de promover representação do mundo físico, certo? Do mundo ao redor, certo? Criando aí a cultura lato sensu, tá certo? Para depois, sabe, essas práticas culturais, sabe, desbundarem, entendeu? E se constituírem em linguagem, certo? Linguagem que nasce de esforços em torno do fogo, sabe, ali para contar histórias, narrar histórias. Não se pode falar em narrar ainda porque aí, sabe, a capacidade de narrativa não estava brotada ainda, mas ali os sinais, sabe, os grunhidos e os gestos, entendeu? As imitações, as onomatopeias vão ali, sabe, constituindo esse recurso, sabe, de extravasar aí sentimentos, de extravasar pensamentos, de extravasar emoções. E a linguagem vai assim se constituindo, sabe? E vai adquirindo aí reforços aí, sabe, do próprio esforço físico, do próprio esforço mental do próprio ser humano, tá certo? E vai constituindo essa ferramenta que a gente vai chamar aí de linguagem, Lang. Eu não sei porque Lang, sabe, isso se chamou, sabe? Aí falou de linguistique, e aí Lang língua, sabe, e alguma coisa aí centrada nesse órgão que a gente tem no meio da boca, a língua, entendeu? Eu não sei qual a influência disso. Mas, na verdade, essa capacidade, sabe, comunicativa que nós temos com esse recurso chamado linguagem, sabe, se deve a modificações, modificações evolutivas no próprio corpo humano, sabe? E aí, inclusive, essas evoluções no próprio cérebro, certo? Então vai ser coisas aí, sabe, que acontecem no corpo e que depois vão se, aí, sabe, vão se externar aí, sabe, com o esforço do próprio cidadão nessa mutação genética, sabe, e termina formando aí essa capacidade, a capacidade de pensar e de externar o pensamento, tá certo? Que a gente chama isso de linguagem, tá certo? E a linguagem que se manifesta primeiro na oralidade, tá certo? Ali, a oralidade em torno do fogo nas cavernas, certo? Aí eu pulei para cá, né?
com ali, sabe, com a história do espanto, mas o espanto é o momento da filosofia que eu não quero falar agora, certo? Eu quero falar do Hesíodo e do Homero, certo? Eu não sei onde é que estão aqui eles nas minhas anotações, certo? Homero e Hesíodo, certo? Então, de repente, antes de... Homero não foi filósofo, ele foi um poeta, certo? Hesíodo não foi filósofo, ele foi poeta, certo? E de repente os dois estão ali, sabe, fazendo elaborações estéticas, certo? Produzindo construções verbais ali rimadas, entendeu? Em versos, certo? E que a gente vai chamar de poemas épicos, poemas de heróis, certo? De feitos de pessoas notáveis, certo? E como foi o caso de Homero, que escreveu a Ilíada, né, e a Odisseia. Escreveu não, certo? Não escreveu não. Ele construiu, certo? Porque a Ilíada e a Odisseia só vieram a ser escritas, transcritas, não em papel, mas quem sabe em pergaminho, sabe? E aí, outros meios aí, sabe? De grafação, entendeu? Me parece 100 ou 200 anos depois, certo? Foi Homero. Mas o fato foi que ele foi poeta e nas rodadas em torno do fogo, por onde ele ia, em festas, certo? Ele declamava, certo? As suas obras. Hesíodo foi a mesma coisa, certo? Também foi poeta épico, certo? E assim, sabe, produziu, fez suas manifestações, certo? Muito antes dos filósofos, certo? Os filósofos só passam a entrar na história 600 ou 500 anos antes de Cristo com o Tales de Mileto, certo? Com o Tales de Mileto, que foi um grego, certo? Que viveu ali nas colônias gregas, ali na região da Jônia, entendeu? Na cidade, ele vem da cidade, ele nasceu na cidade de Mileto, e Mileto é uma cidade ali chamada Ásia Menor, ali no que ali chamam também de Anatólia, atual Turquia. A Anatólia deve ser uma região ali onde está hoje o país, a Turquia, tá certo? E Mileto ali, sabe, foi esse grego que se encontrou por aí na existência, sabe? Estou falando de Tales, certo? Tem aí o teorema de Tales de Mileto, não sei, certo? Não lembro bem, sabe? Mas foi assim, um cidadão que de repente começou a se preocupar com a natureza, certo? Que foi essa a preocupação primeira, sabe, dos pré-socráticos, certo? Que observava o mundo ao redor, ali a physis, né? o cosmos, certo? Ali vendo as coisas ao redor e vendo tudo assim na totalidade, entendeu? Sem conseguir particularizar questões, certo? Isso só vai acontecer mais adiante, principalmente com Parmênides e Heráclito, entendeu? E ali vão levando para frente. Mas o fato é que o pensamento filosófico só vai engrenar, sabe, na história depois do pensamento poético, certo? E que é justamente aquele momento que eu estou acostumando aqui chamar de estético, mas estética que vai, sabe, não vai ser superada, não vai ser desprezada, vai continuar e chega no nosso tempo, certo? Chega até hoje, a gente continua promovendo estética, entendeu? A filosofia, por seu turno, né, embarca na história, certo? E vai produzindo ética, certo? Ética que está hoje aí dominando e que nos domina. O mundo hoje é do pensamento, certo? É isso aí, entendeu? E aí, então chegamos aqui, eu não vi a hora que eu comecei, vou ver agora, são 9 horas e 21, eu vou dar um desconto aí de 5 minutos, certo? E vou dizer então que eu comecei, vou colocar aí às 9h15, certo? Às 9h15, às 9h45 seria o meu limite, posso ir até um pouquinho mais adiante, às 9h45, mas eu vou anotar aqui, sabe, porque a memória tá foda. Mas vou anotar bem aqui no pezinho, aqui, às 9h45, que é o tempo que eu poderei ir, certo? Então, sendo agora às 9h22, eu teria mais aí 23 minutos para 9h45. Tudo isso? Porra, não sei se é bem isso. Agora eu tenho que botar o olho o olho no celular, porra, para ele não me surpreender de novo, porque ainda agora ele apagou, não sei porquê. Certo? Eu não sei por que ele apagou. Mas assim, vamos lá tocar, certo? Vamos tocar para frente, tá certo? Falei que tudo começou então com os poetas épicos, certo? Aí rola aquela história do orientalismo, a contribuição, saber se Homero, se Hesíodo, sabe? Trazia alguma contribuição, sabe, de outras paragens do mundo daquela época, entendeu? E a resposta é que sim,
certo? Tem a contribuição aí de egípcios, de de persas, certo? Contribuição de caldeus, sabe? Ali de babilônios, entendeu? Enfim, né? Quando eles embarcaram, quando Tales começou a se manifestar ali no 600, 500 antes de Cristo, tá certo? Mas é isso. Aí por fim eu vou cair agora aí, sabe, na temática aí, sabe, das notícias de hoje, certo, para hoje, né? Uma das coisas que eu quero comentar aqui, sabe, é uma notícia que a Natália, jornalista do 247, falou. A Natália, não sei o sobrenome dela, quer dizer, eu sei, mas não vem agora, tá certo? Mas uma das coisas que ela chamou a atenção, sabe, é que o Netanyahu vestiu uma saia justa quando ele foi hoje, né, nesses dias aí, fazer uma visita a um hospital de soldados feridos, certo, em combate lá na faixa de Gaza. E num certo momento, sabe, vazou essa notícia, certo? Lá o cara, o ferido, sabe, soldado ferido, questionou o Netanyahu por que o filho dele, sabe, não estava no fronte ali, na linha de frente, né, da guerra ali, sabe, dessa guerra assimétrica, né, que é travada hoje ali na Palestina, essa guerra genocida, entendeu? Por que o cara está em Miami? E me parece, eu não sei qual foi a resposta que o Netanyahu deu, mas diz que rolou esse papo aí, tá certo? E de repente foi ali no programa, o Atushi comentou, certo, que quando houve a guerra do Vietnã, ali, ali os patrícios, ali, sabe, os aristocratas estadunidenses também foram questionados, sabe, numa música do Creedence Clearwater Revival, sabe, chamada The Afortunate Sons, né, os filhos dos afortunados. Eu fiquei de ver isso aí até para trazer aqui, mas eu posso trazer amanhã, certo? Quando foi questionado por que os filhos dos afortunados estadunidenses não iam para a guerra do Vietnã. O próprio Bush, o Bush filho, certo? Diz que foi piloto da Força Aérea, certo, estadunidense, mas ele não jamais fez combate, jamais foi para o Vietnã pilotar um helicóptero para aquelas bandas de lá ou coisa assim, certo? Ele preferiu ficar ali, sabe, dando serviço num escritório, ali, sabe, num dos aeroportos ali da Força Aérea, fazendo manutenção de avião, sabe lá que coisa mais, certo? Uma outra notícia que vem aí, e vou deixar aí, vou pular agora pela minha ordem, certo? É que o Boulos meteram também uma saia justa no Boulos agora. O Boulos é um filiado do PSOL que está pré-candidato à prefeitura, né, de São Paulo. E ele é deputado federal e coube a ele, não sei porque ele aceitou, mas eu acho que ele fez de cálculo pensado, certo? Pegou um processo com pedido de cassação do mandato do Janones, certo? Janones é um deputado federal, como é o nome primeiro dele? Eu não vou lembrar agora, certo? Mas ele é um deputado federal das Minas Gerais, certo? E ele foi acusado, sabe, de, no gabinete dele, sabe, pagar salário, né, para os assessores e pegar parte de volta, sabe, do dinheiro para pagar dívidas, entendeu? Essa coisa pipocou e ele foi acusado, abriram um processo e o Boulos pegou a relatoria desse processo e de repente aí os adversários políticos, inclusive a Folha de São Paulo, está metendo o cacete no Boulos, certo? Porque o Boulos me parece que se manifestou contra, né, a cassação do mandato pela comissão de ética do mandato do Janones, certo? E me parece que o Boulos encontrou ali uma brecha, certo? Alegando que essa acusação aí, sabe, são de fatos, de fatos que aconteceram antes do Janones se tornar parlamentar, certo? Mas como ele poderia ser acusado de ser... Porque me parece que foi no gabinete dele, sabe, que essa coisa aconteceu. Eu vou verificar melhor isso aí, certo? Mas me parece que o Boulos arranjou aí uma solução, sabe? Mas de qualquer maneira, tem aquela história do velho menino burro, certo? Você quando quer criticar, sabe, uma pessoa, quando você quer desfazer, quando você quer menosprezar, você vai ter sempre, sabe, a escolha, né? Tem três escolhas, uma em torno do velho, outra em torno do menino e outra em torno do burro, certo? E essas três escolhas aí que você faz, elas são reproduzidas em mais três, em mais três, em mais três, que vão no infinito, certo? O fato é que quem quer criticar sempre vai ter motivos, sabe, razão para criticar. E por fim, uma última matéria que eu vou aqui trazer, sabe, quando são, deixa me ver aqui, 9 horas e 27, e eu disse que eu vou até às 9 horas
que eu vou até às 9h45, certo? É sobre a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia eu falo assim com intimidade, certo? Mas é uma ministra lá do Supremo Tribunal Federal, sabe? Uma senhora, entendeu? E ela é ministra, ela vai agora assumir logo mais aí quando o Xandão entregar o bastão, sabe? Ela vai pegar o bastão para assumir lá a presidência do TSE, entendeu? Mas ela tá numa tremenda saia justa aí, sabe? Eu não sei se eu coloco o título deste vídeo, o nó de Górdio ou a saia justa de Carmen, entendeu? Eu acho que a saia justa de Carmen também porque ela é mulher, certo? A saia justa de Carmen, entendeu? Para dizer, sabe, que ela tem um tremendo nó de Górdio, sabe, para desmanchar, só que ela não vai desmanchar, certo? Ou pode, no caso concreto pode, certo? É o seguinte, ela tem que, vai ter o julgamento de um senador aí, sabe, que é muito manjado aí, sabe, um cara que destruiu o país. Para mim esse cara foi um infiltrado, não para mim, para muitos aí, sabe, foi um cara infiltrado pelos Estados Unidos, sabe, para fazer aí, sabe, criar o caos aqui no Brasil, sabe, a partir de uma qualificação que ele foi adquirindo, sabe, pela CIA, entendeu? Ele foi um cara treinado nos Estados Unidos, sabe, para fazer o que fez, né? E quando ele, não sei dizer, sabe, se o concurso que ele fez para juiz tem alguma coisa a ver, sabe, com o dedo já aí dos Estados Unidos aí, sabe, se ele foi escolhido a partir do momento que nem juiz ele era, entendeu? Mas o fato foi que esse cara com poder, com o apoio, sabe, inclusive da própria Carmen Lúcia, sabe, criaram aí uma situação de caos no Brasil, sabe, que esse pessoal não vai, sabe, a história não vai perdoar, tanto que eu estou falando aqui, certo? Houve aí um movimento chamado Lava Jato, esses caras, sabe, diz que para na verdade foi um movimento que foi sabe que foi aí engajado, que foi aí, sabe, pautado na política, sabe, para derrubar o antipetismo, certo? Havia uma preferência pela social-democracia no Brasil, pela direita, certo? Aí os meios aí endinheirados, sabe, os empresários e aí com o apoio da mídia, aí, da mídia corporativa, sabe, a mídia, essa mídia aí que o pessoal fala de mídia hereditária, sabe, aí a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão e os jornais, por exemplo, aqui em Belém do Pará, sabe, a Folha de digo, o Liberal, certo? O jornal O Liberal, tem também o Diário do Pará, que é da família do atual governador. Esse pessoal usa os meios de comunicação, é por isso que eu tenho dado muito relevo aqui, sabe, a questão da comunicação social, e aproveito sempre que eu tenho a oportunidade de falar, sabe, da origem da linguagem, porque que a gente sabe. Porque tudo começa, bicho, com a vocalização. Do calado não se sabe o que quer, certo? Hoje a cabeça da gente é toda aí constituída de informações, informações que são produto típico da linguagem, bicho. As informações é a matéria que a linguagem produz, certo? E o que entra na minha cabeça e o que me convence, certo? Que vem de outras cabeças, é através da linguagem, certo? Né? Então, assim, essa coisa vai estar sempre aí, sabe? Eu vou estar sempre discutindo isso. Mas o fato foi que a Carmen Lúcia contribuiu, sabe, com o voto dela num habeas corpus contra a liberdade de Lula. Lula entrou com o habeas corpus pedindo, sabe, para ser aí. O habeas corpus é assim, quando você está ameaçado de perder a liberdade, você entra com o habeas corpus, certo? Para que a liberdade seja mantida, para que o corpo do cidadão, o direito de ir e vir, seja garantido, entendeu? Recentemente, está vendo agora aí, por exemplo, o Cavalão, né, o Cavalão, o Palmito, certo? Está sendo aí, sabe, perseguido judicialmente, certo? E pelo visto ele vai ser preso esse cara, entendeu? E ele entrou com um habeas corpus aí chamado habeas corpus preventivos, sabe? Para impedir que ele seja preso, sabe? Mas não vai, bicho, ele não vai, sabe? Para anular talvez os processos, eu não sei bem como é que está isso aí, mas me parece que já está 4-0 aí contra esse pedido dele aí, sabe? Mas o Lula também formulou um habeas corpus, sabe? Só que era um habeas corpus comum, certo? Pedindo aí, sabe, o direito de ele sair candidato, não ser preso, aquela coisa toda, entendeu? Porque havia essa movimentação para prendê-lo, entendeu? E prendendo tiraria a condição dele ser, eu vou verificar isso depois aí, de ele não poder sair candidato, como foi o que aconteceu em 2018. Quem veio no lugar dele foi o Haddad. E a Carmen Lúcia estava, me parece, 5-5, certo? E o voto aí, sabe, que foi definitivo, que foi, me parece, 6-5, sabe, foi o dela, entendeu? E não tem nada a ver quem foi que indicou, mas o fato foi que a consciência dela indicou que o Lula, sabe, deveria ser preso. Me parece que nessa época estava em questão aí a questão
da presunção da inocência, não sei, essa coisa aí, sabe? Enfim, rapaz, o Supremo Tribunal Federal, sabe? Porra, foi uma vergonha, sabe? A Weber, que era outra, né, ministra, né, do Supremo, sabe? Chegou a colocar o Moro dentro, sabe, do gabinete dela, sabe? Para fazer ali, elaborar minutas de parecer, certo? Porra, é foda. Mas o fato é que aí vem aí, sabe? Na próxima terça-feira, a Carmen, sabe, deverá votar, sabe? E ela tem aí, sabe, uma situação de saia justa, sabe? Saber se ela vai, lavajatista, votar no Moro pela absolvição dele contra, em favor do mandato dele de senador, ou se ela vai, sabe, endurecer a linha, sabe, e vai envergar alguma tese aí, sabe, contra o mandato do Moro, certo? O próprio Xandão também, sabe? Agora, saia justa no Xandão é foda, certo? Talvez o título do vídeo, sabe, ficasse melhor se colocasse a saia justa no Xandão, né? A saia justa de Xandão, entendeu? Ontem, o vídeo de ontem saiu com o bullying Xandão, bullyingando Xandão, certo? Foi isso o título do vídeo, certo? Eu não sei se eu colocaria a saia justa de Xandão, em Xandão, sabe? Para justamente dizer que ele está sofrendo pressão, certo? Pressão política, sabe? Para na terça-feira ele e a Carmen, sabe, votarem em favor do mandato do Sérgio Moro. Então, assim, eu acho que o meu tempo acabou, está mal controlado, sabe? Esse meu tempo aqui, sabe? São 9h34, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Eu estou vendo ali que meu vídeo está com 21 minutos só, certo? Mas assim, vou parando por aqui, vou deixar nesses 21 minutos, certo? E falei, tá falado, meu canal é esse aí mesmo, sabe? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, e meu nome é Ernest, bom dia.